Menino pobre ajuda filho de milionário que o expulsou de restaurante. O que ele fez mudou tudo. Era uma tarde chuvosa na pequena cidade de São Pedro, onde as nuvens pesadas despejavam água como se quisessem lavar toda a tristeza que existia nas ruas. Miguel, um garoto de apenas 15 anos, corria para se abrigar da tempestade quando, ao passar ao lado de um luxuoso restaurante no centro, deixou-se levar pela visão brilhante de pratos exóticos e toalhas brancas imaculadas. Curioso e ansioso, decidiu entrar apenas para escapar da chuva torrencial. Assim que entrou, o ar fresco e perfumado lhe envolveu. Mas a ilusão de conforto durou pouco. Lucas, um jovem arrogante e mimado, filho de um poderoso empresário local, observou-o com desprezo. "Sai daí, moleque. Aqui não é lugar para você", gritou ele. Como se Miguel fosse alguma poeira que deveria ser varrida para fora. A humilhação foi como um tapa na cara. Miguel, com o coração acelerado e a sensação de um nó na garganta, não teve. Saiu, sentindo o olhar curioso e murmurante dos clientes que presenciaram a cena. Enquanto a chuva caía, Miguel se perguntou o que havia de tão diferente entre eles. Ele, com suas roupas simples e pés descalços, e Lucas, adornado por marcas caras e um sorriso de superioridade. A praça, embora cheia de vida, refletia a disparidade entre os que se empoleiravam nos altos prédios e os que habitavam as ruas de paralelepípedos que conhecia tão bem. A dor de uma piada amarga ressoava em sua alma, mas ele se viu forçado a seguir em frente. A vida deve continuar, pensou. Do outro lado, Lucas sentiu algo estranho. Um vazio, talvez. A raiva que antes o aquecia, agora se transformava em frio. E a imagem de Miguel, vulnerável e despojado, não saía de sua cabeça. Ele havia agido por instinto, por medo de ser tocado por uma realidade que não conhecia. A verdade do outro lado da moeda. Mas o que ele não sabia era que uma tempestade interna começava a se formar dentro dele. Debruçado sobre, a solidão bateu à sua porta e o eco do desprezo não lhe parecia tão gracioso agora. Nos dias que se seguiram, Lucas se viu buscando respostas. O que significava expulsar aquele menino? Por que Miguel o deixava tão instigado com suas roupas simples e olhar firme? Sem saber, ele começou a se questionar sobre a vida que levava e a forma como tratava aqueles que eram diferentes. Um impulso misterioso o levou a procurar Miguel, como se, talvez, aquele encontro pudesse mudar seu destino. Com as mãos tremendo e o peito apertado, Lucas caminhava em direção à pequena lanchonete onde Miguel trabalhava. O sol, que mal saía entre nuvens, lançava sombras que dançavam em sua mente nervosa. E se ele não quisesse falar comigo? E se Miguel ainda estivesse magoado? A tensão no ar pulsava enquanto ele se aproximava da porta, sem saber como iniciar a conversa que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas respirou fundo, a ansiedade cortando seu abdômen como um golpe. Ele empurrou a porta da lanchonete, um pequeno lugar iluminado, com cheiro de frutura e café fresco no ar. As mesas estavam lotadas de pessoas que conversavam e riam, mas ele se sentiu apenas um intruso em um mundo que parecia tão distante. Miguel estava atrás do balcão, limpando um copo sujo. O olhar dele encontrou o de Lucas, e por um momento, o tempo parou. O garoto de roupas simples parecia tão diferente do adolescente que Lucas tinha desprezado. Miguel parou de secar o copo, e ao notar o nervosismo de Lucas, ergueu uma sobrancelha. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo, enquanto todos na lanchonete pareciam olhar para eles, curiosos. "Então, o que você quer?" Miguel perguntou, sua voz tensa, mas firme. Lucas queria pedir desculpas.
explicar que ele não tinha sido aquilo que parecia, mas as palavras não saíam. Enfim, tomou coragem e disse: Eu achei que você merecia um tratamento melhor. Não deveria ter agido daquele jeito. Desculpe. Miguel cruzou os braços, avaliando-o com um olhar que misturava desconfiança e decepção. E por que agora você está aqui? Depois de me tratar como se eu fosse menos que um ser humano. As palavras de Miguel cortaram Lucas como uma faca. Ele sentiu o peso da culpa e a necessidade de se redimir. Mas antes que pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou pela lanchonete. Todos voltaram-se para a porta. Um homem entrou, com olhos arregalados, e gritou: Socorro! Alguém foi atropelado na rua. É grave. Precisamos de ajuda. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. A adrenalina subiu rapidamente. Ele e Miguel trocaram um olhar de entendimento silencioso. Instintivamente, como se uma força invisível puxasse seus corpos, eles correram para fora, seguindo o grupo que se afunilava em direção à cena do acidente. O caos na calçada era horrível. Uma multidão estava reunida, murmurando em estado de choque. Lucas forçou o caminho até a frente, e seu coração parou. Era um garoto, não mais velho que Miguel, deitado na calçada coberto de sangue, com os olhos fechados e um ângulo estranho no braço. Não, não pode ser, Miguel gritou. E Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Quando ele olhou mais de perto, seus medos se tornaram realidade. O garoto tinha uma tatuagem idêntica à que ele vira no pulso de Miguel, um símbolo, uma estrela de 5 pontas. Algo na sua intimidade se despedaçou. É o meu irmão, Miguel sussurrou, a voz presa entre a dor e o pânico. Os olhos de Lucas se arregalaram. Mas como? Eu não sabia que você tinha um irmão. O impacto da revelação causou um tremor nas suas pernas. Miguel parecia em choque, mas a realidade estava se desdobrando de uma forma aterradora. As sirenes de uma ambulância ecoaram ao longe, mas parecia uma eternidade até que a ajuda chegasse. Lucas olhou para o rosto ferido do garoto e, por um momento, viu flashes de lembranças de Miguel. As roupas simples, o jeito de se posicionar, a bravura nos olhos. Tudo fazia sentido agora, mas a confusão e o sofrimento que pairavam no ar criaram um abismo entre eles tão profundo que Lucas não sabia como atravessar. Miguel, ele vai ficar bem, certo? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. A expressão do rosto de Miguel mudou, agora entre a esperança e o desespero. Ele se agachou ao lado do irmão, segurando a mão dele com força, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. O choque deixava todos ao redor em silêncio, mas dentro de Lucas a tempestade era ensurdecedora. Tudo o que ele sabia sobre o mundo que habitava, todas as suas certezas, desmoronaram em um instante. O que vamos fazer? Murmurou, a mente girando em um redemoinho de confusão e medo. E assim, no meio do alvoroço, eles se encontraram em um portal desconhecido. O destino de Miguel, de seu irmão e até de Lucas estava entrelaçado de uma maneira que ninguém poderia prever o que viria a seguir. O peito de Lucas apertava com essa inquietude e a incerteza eleva o pulso. As próximas horas seriam um teste de coragem e talvez uma chance de redenção. Miguel se agachava ao lado do irmão. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava a mão do garoto, que estava pálido, quase sem vida. O barulho da multidão ao redor parecia distante, como se aqueles gritos e murmúrios fossem só ecos de um pesadelo. Lucas estava paralisado, as emoções se agitam dentro dele como uma tempestade. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Miguel, vamos, precisamos fazer algo, Lucas exclamou, mas a voz soou fraca, quase perdida. Ele olhava para os olhos de Miguel, procurando alguma resposta, um plano, mas tudo o que viu foi desespero. Chega logo, por favor, Miguel implorou. Mas no fundo, ele sabia que era apenas uma questão de tempo até a ambulância chegar. Cada segundo parecia durar uma eternidade. E no meio desse caos, algo dentro do grupo começou a mudar. O homem que primeiro tinha gritado pela ajuda começou a se agitar novamente. Miguel, é melhor você se afastar, disse o homem, com um tom alarmante. Não é só um acidente. As coisas não são o que parecem.
O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, agitado. O impasse nas palavras do homem era inquietante. Ele estava começando a perceber que havia algo mais por trás do acidente do que apenas tragédia. A multidão se espalhou, fazendo espaço para um grupo de pessoas que se aproximava, todas com expressões de pavor. Entre eles, uma mulher se destacou. Seu rosto era familiar, mas Lucas não conseguia colocar o dedo no porquê. Era como se ele a conhecesse, mas não lembrava de onde. Ela se dirigiu rapidamente a Miguel, e ele enrijeceu. Mãe, o sussurro saiu da sua boca como um fio de esperança. Miguel, o que aconteceu? Você está bem? A mulher agarrou o braço do garoto, ansiedade estampada em seu rosto. Ele está mal, mãe. Meu irmão. Miguel disse, seu olhar fixo na cena caótica enquanto a mulher olhava para o irmão caído. Não pode ser. A mulher caiu de joelhos, a dor a transbordando em lágrimas. Mas de repente, a expressão dela mudou. Era como se uma sombra cruzasse seu rosto iluminado de preocupação. O que você fez, Miguel? Eu? O que você quer dizer? Miguel sempre conhecera sua mãe como uma pessoa forte, mas agora ela parecia quebrada. E naquele instante, Lucas pressentiu que algo verdadeiramente devastador estava prestes a ser revelado. Ele não deveria estar aqui, isso foi parte do plano. Ela gritou com desespero. A revelação se espalhou como fogo. O que ela quis dizer com plano? Então a multidão começou a sussurrar. As conversas tomaram um novo rumo. Ele nunca deveria ter vindo para a cidade, disparou alguém do fundo. As murmurações cresceram e cruzaram a luz precária que iluminava a cena. Lucas olhava de um para o outro, sua cabeça girando. O que estava acontecendo? A voz de Miguel soou novamente, mas agora carregava um choque diferente. Mãe, o que você está dizendo? O medo rasgava seu tom. Ele tinha medo da verdade, e Lucas sentiu o mesmo. O brilho da sirene começou a se aproximar, forçando a multiplicidade de sentimentos dentro deles. Ansiedade, desespero, confusão. A ambulância finalmente chegou, mas o que importava agora? O que aconteceria com o irmão de Miguel? E a revelação de que havia um plano? Enquanto os paramédicos corriam para a cena, o mundo parecia se descortinar, revelando um abismo de segredos que estava prestes a engolir todos eles. Lucas sentiu um frio na espinha. Aquela não era apenas uma tragédia, era o começo de algo muito maior. Uma pergunta pairava no ar. O que realmente aconteceria a partir de agora? As respostas estavam se afastando deles, perdidas em algum lugar nas sombras de um passado secreto e sombrio. Miguel se agachava ao lado do irmão, as mãos tremendo enquanto segurava a mão do garoto, já tão pálido. A multidão ao redor parecia distante. Ele sentiu um nó no estômago, a adrenalina correndo nas veias. Lucas, paralisado, queria ajudar, mas não sabia como. Miguel, precisamos fazer algo. Mas sua voz soou fraca, quase sem som. Miguel olhava com desespero, sem saber o que fazer. As sirenes das ambulâncias soavam cada vez mais próximas, mas o vento parecia gritar por socorro. Mãe, por favor, faça algo. A voz de Miguel era um misto de dor e esperança. Mas à medida que a mulher se agachava ao lado do filho, a expressão de terror cruzou seu rosto. Algo sombrio no olhar dela fez Lucas se perguntar: o que estava de fato acontecendo? Miguel, ele não deveria estar aqui. Isso foi parte do plano. A voz dela cortou no ar pesado, como um caminho emergindo da ilusão. Lucas sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. O que ela queria dizer com plano? O murmúrio da multidão crescia, e ele começou a perceber que o acidente não era apenas uma tragédia. Do que você está falando? Miguel perguntou, a voz trêmula, o medo tornando-se palpável. Lucas sentiu o coração apertar de angústia. O que estava escondido? E por que nenhum deles sabia? Justo nesse momento, um homem alto e envolto em um manto escuro se aproximou, interrompendo a cena. Ele tinha um olhar frio e sua presença imediatamente alterou a atmosfera ao redor. Eu sabia que isso aconteceria. Os deuses não perdoam. Ele olhou para a mulher e, em um tom sério, disse: você falhou em proteger a sua cria. Todos ficaram paralisados.
Era quase como se o tempo tivesse parado. Quem é esse cara? Lucas pensou. Mas a resposta parecia distante. O homem continuou. O preço para essa vida foi cobrado, e agora a sombra do passado não se afastará de vocês. A agitação cresceu e as vozes de espanto e incredulidade ecoavam na multidão. Mãe, o que ele quer dizer? Miguel exclamou, a angústia emergindo em suas palavras. Ela parecia desmoronar. Não, ele não pode saber. Não podem escapar do que está destinado. O homem sorriu de um jeito perturbador, e a expressão da mulher se contorcia entre horror e culpa. Neste momento, as luzes da ambulância refletiram nos olhos dela, e Lucas teve a sensação de que presenciava algo muito maior, uma história antiga que finalmente estava emergindo. De repente, um grito rasgou o ar. O que está acontecendo aí? Era o paramédico que se aproximava com uma equipe. No entanto, ao entrar na cena, ele parou abruptamente, encarando o homem como se o reconhecesse. O clima ficou tensíssimo. Você, o que você está fazendo aqui? Mando um aviso, apenas isso. Adoentou-se um silêncio absoluto. Lucas olhou para as reações da multidão. Ninguém entendia, mas todos estavam ansiosos. O homem olhou para o paramédico. Isso não é só um acidente, e você sabe disso. Isso ecoou na mente de Lucas. O que estava acontecendo? As informações que vinham à tona pareciam mais do que uma simples verdade. Havia algo sombrio ali, algo que unia todos eles. O irmão de Miguel, a mãe, o misterioso homem. O que significava tudo isso? Por que eles estavam sendo jogados em algo tão horrível? Enquanto a ambulância começava a levar o garoto para dentro, Lucas não conseguia desviar o olhar do homem. Ele sentia que a resposta estava ali em suas palavras. Mas quando o veículo fechou as portas, a realidade os atingiu de forma absolutamente devastadora. Miguel se agachou, a cabeça enterrada em suas mãos, e Lucas percebeu que tudo havia mudado. Mas como? Então algo gelou a espinha de Lucas. Batidas na porta da ambulância, mas não de quem esperávamos. Era a mãe de Miguel, agora olhando nos olhos do homem. Eu não vou deixar você fazer isso. Nós fizemos um pacto. As palavras dela queimaram no ar, como um eco de tormentos passados. O que seria este pacto? O que a mantinha atada a esse destino sombrio? E em que isso poderia transformar não só suas vidas, mas o mundo em que viviam? O pesadelo apenas começava, e Lucas não sabia o que viria a seguir. Miguel olhou nos olhos da mãe, buscando respostas, mas encontrou apenas desespero. A multidão silenciou, mal conseguindo respirar enquanto o homem de manto escuro falava. O preço para essa vida foi cobrado, e agora a sombra do passado não se afastará de vocês. Cada palavra dele parecia um golpe duro, pesado, e Lucas sentiu o peso da revelação se impor entre todos ali. Você não pode deixar que isso aconteça, gritou a mãe de Miguel, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. O homem sorriu, mas não havia nada de bom em seu sorriso, apenas uma frieza perturbadora. Antes que alguém pudesse responder, uma luz intensa iluminou a cena. Uma furgão preta, sem marcas, se aproximou rapidamente, cortando a multidão com sua presença. Lucas sentiu um arrepio na espinha. O carro parou abruptamente, e 4 homens com uniformes escuros desceram, todos com expressões de determinação. Saia do caminho, um deles gritou enquanto os outros empurravam as pessoas para o lado. A tensão no ar multiplicou-se, e Lucas percebeu que o que estava prestes a acontecer não era normal. Ele sentiu seu coração acelerar. Quem são eles? E então, no meio daquele alvoroço, tudo mudou. Um dos homens se aproximou do manto escuro e, em voz baixa, mas firme, começou a falar. Você não deveria ter voltado. Nós tínhamos um acordo. A expressão do misterioso homem se contorceu, e algo no ar mudou. Ele não estava mais no controle. Miguel e Lucas trocaram olhares, a confusão crescendo. O que estava acontecendo? Qual acordo? Uma onda de pânico passou pela multidão, e os murmúrios começaram a se espalhar como fogo. Quem são eles? O que eles sabem? As vozes se entrelaçavam, criando um clima de desespero.
Vocês não podem levar o menino. A mãe de Miguel gritou, colocando-se na frente de seu filho, o pânico nítido em seu rosto. Ele não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com ele. A vida dele sempre foi parte do plano, respondeu o homem de manto. Sua voz agora, cheia de raiva. O peso de suas palavras fez todos em volta recuarem, como se um golpe no estômago os atingisse. Você não deveria ter o exposto a esse destino. Da última porta do carro, um brilho prateado se destacou. O homem de manto olhou para trás, e Lucas o viu hesitar, como se estivesse confrontando um espectro do passado. Foi então que um grito emotivo ecoou na noite. E o que aconteceu a seguir foi tão repentino que fez todos congelarem. Do interior do furgão, uma figura apareceu. Era uma jovem, com traços familiares, e ao mesmo tempo estranhamente diferentes. Parem. Não levem meu irmão. A mãe de Miguel ficou pálida. Isabela? O mundo pareceu parar novamente. Isabela, a irmã desaparecida de Miguel? Mas como ela podia estar ali? As últimas informações que Lucas tinha sobre ela falavam de um acidente, como uma sombra sobre todos. Ele olhou para Miguel. O desespero nos olhos do garoto, agora misturado a uma esperança ardente. Mas você morreu. Você não podia estar aqui. Miguel gritou, os sentimentos se agitando dentro dele, confusos e intensos. Não, Miguel. O que você pensa que sabe é uma mentira. Estão mentindo para nós. O plano é muito maior. Ao dizer isso, a expressão de Isabela se deslocou, revelando um terror profundo. Eles querem nos separar, todos nós, para sempre. Lucas não conseguia entender. O que estava acontecendo? As gerações de segredos e planos estavam se desenrolando na sua frente. Ele pode ouvir os murmúrios da multidão, o medo crescendo, as perguntas atormentando. É verdade? O que houve com Isabela? O que mais está escondido? A pressão aumentou, e Lucas sentiu que a verdade começava a se expandir. Uma bola de neve rolando. Agora, cada um deles estava preso em uma trama muito maior do que poderiam imaginar. O destino deles estava entrelaçado de forma tão complexa e dolorosa que a única coisa que restava era a incerteza. Enquanto as luzes da ambulância piscavam ao longe, refletindo a adrenalina da cena, o peso das revelações se misturava ao pavor coletivo. E no meio desse redemoinho, uma pergunta ressoava na mente de Lucas. O que tudo isso significava para eles e até onde a verdade precisaria ir para ser finalmente revelada? Miguel olhou para Isabela, confuso e apavorado. Isabela, você está viva? Mas como? O que está acontecendo? O olhar dele se cruzou e uma centelha de esperança surgiu em meio ao caos. Mas a preocupação logo tomou conta novamente. O homem de manto escuro se adiantou, a raiva no rosto. Você não deveria estar aqui, Isabela. Sua presença complica tudo. A multidão estava em choque. Os murmúrios aumentavam uma cacofonia de vozes surpresas e alarmadas. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto tentava entender a situação. Ele olhava de Miguel para Isabela e o homem misterioso, como se cada um deles segurasse um pedaço de uma verdade que ainda não conhecia. Mãe, o que está acontecendo? Miguel questionou, sua voz trêmula. As palavras da mãe pareciam flutuar no ar, pesadas e indecifráveis. É complicado, Miguel. Nós tínhamos um segredo, um acordo. A mãe de Miguel começou, seus olhos piscando de desespero. Que acordo? Lucas não conseguia ficar em silêncio. Ele estava apavorado e exigia respostas. O homem de manto, percebendo a tensão, começou a se afastar lentamente, como se tentasse escapar do controle da situação. Vocês não podem entender. A verdade que guardamos é mais densa do que podem imaginar. E antes que pudesse adicionar mais, um estrondo ecoou. Um clarão ofuscante cortou o céu. Todos viraram a cabeça na direção do barulho, e o que viu fez a mente de Lucas girar. Uma explosão no meio da rua. O chão tremeu sob seus pés. Um carro havia colidido com um poste e uma bola de fogo iluminou a noite. A confusão se instalou,
e a cena inteira imediatamente se transformou em um mar de gritos e pânico. Miguel, Isabela, vamos! Lucas gritou, puxando Miguel pela manga do casaco. Mas quando se virou, viu que Isabela havia desaparecido em meio à multidão, uma sombra que se dissipou antes que pudesse reagir. Mãe! Isabela? Miguel procurava desesperadamente. A mãe, em choque, ficou paralisada assistindo ao caos se desenrolar à sua frente. O homem de manto escuro parecia sorrir para a cena, sua expressão agora triunfante. Era como se ele tivesse esperado por aquilo. As pessoas em volta transitavam entre o pânico e o terror. Precisamos sair daqui, Lucas insistiu, puxando Miguel. Espera, eu preciso encontrar Isabela, Miguel gritou, mas o medo já o dominava. Lucas forçou Miguel a seguir, mas o que ele não percebeu era que a mulher estava desaparecendo para sempre. Nesse exato momento, outra explosão reverberou, desta vez mais próxima. Os gritos da multidão se tornaram um coro ensurdecedor. Um pedaço do metal retorcido voou, atingindo a mãe de Miguel, e ela caiu ao chão, a expressão de horror congelada em seu rosto. O tempo parecia se arrastar, e o mundo girou novamente. Mãe! Miguel se jogou ao lado dela, mas ao olhar para sua mãe, algo o paralisou. O olhar dela não era mais de desespero, mas de um misterioso reconhecimento. Miguel, eu não sou quem você pensa que sou. Lucas se sentiu enjoado. O que isso significava? Como a mulher podia estar dizendo aquilo? O homem de manto, agora em pé e observando tudo com um sorriso, parecia satisfeito. É hora de revelar a verdade, Miguel. Sua mãe não é quem você sempre acreditou que era. Ela é parte do plano, assim como você e sua irmã. Os olhos de Miguel se arregalaram, a fúria e a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Do que você está falando? O que quer dizer com plano? A multidão se dispersava em desespero, mas tudo que Lucas conseguiu ver foi o olhar devastado de Miguel. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que mais estava escondido? O que mais tinha sido falsificado? E se sua própria mãe, que ele amava, também fosse parte desse mistério sombrio? E quando a luz da ambulância piscava e a sirene se aproximava, a verdade começou a se desenredar de forma dolorosa e reveladora. Aquela noite, que parecia ser um pesadelo, se transformou num jogo de verdades ocultas e mentiras devastadoras. O que eles pensavam que era real poderia ser apenas um fragmento de uma ilusão muito maior. E neles, a esperança já estava começando a se esvanecer. Miguel olhava para sua mãe, confuso e apavorado. Mãe, o que está acontecendo? O homem de manto escuro, agora com um sorriso triunfante, parecia cada vez mais seguro de si. A verdade precisa ser revelada, Miguel. Você não sabe nada sobre quem realmente é. As palavras dele caíam como pedras, e a confusão dominou o ar. A mãe de Miguel soltou uma risada amarga. Você acha que pode simplesmente jogar isso na cara dele? Não assim! E qual é a verdade? Lucas gritou, sua voz carregando a urgência do momento. Ele estava no meio de uma tempestade de emoções, a adrenalina batendo forte. As sirenes da ambulância ainda ecoavam ao fundo, mas eram apenas um som distante agora. Foi um erro, uma falha. Nós tentamos proteger vocês, a mãe disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas todos nós fazemos parte do plano. Os murmúrios da multidão se tornavam cada vez mais altos. As pessoas se afastavam, assustadas, tentando entender a cena confusa. O homem de manto começou a se mover. Sua presença imponente dominava o espaço. Vocês não fariam ideia da verdade que carrega sobre vocês. E no meio de toda a tensão, outra explosão ecoou. Mas dessa vez não era como a primeira. O chão tremeu outra vez, mas não por causa de uma colisão. Um brilho negro surgiu no céu e todos elevaram os olhos surpresos. Nuvens escuras giravam, formando um tornado de sombras. Saia da frente! Um dos homens uniformizados gritou, enquanto tentava manter a ordem. E como se o universo estivesse conspirando, as sombras começaram a descer com velocidade. Um grito ecoou,
e uma das figuras no meio da multidão começou a flutuar. "Não!" Miguel gritou, seus olhos se arregalando ao ver a cena. O homem de manto estava radiante. É hora de revelar o verdadeiro poder. Não fuja, Miguel. É tudo parte do que você é. Lucas viu um feixe de luz pulsante se formar no centro da tempestade. E de repente, uma figura ocorreu. Era Isabela, mas não era a mesma que havia aparecido anteriormente. Ela estava envolta em uma aura brilhante. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Miguel, eu não posso permitir que isso aconteça. Miguel, você tem que entender." Isabela disparou, sua voz ecoando como um clamor distante. "O que você pensa saber sobre sua vida é uma mentira." A confusão tomou conta de todos ao redor. Lucas sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer com isso?" "Isabela, o que está acontecendo?" "Miguel, é uma questão de vida ou morte. Nós sempre soubemos que esse dia chegaria." Enquanto a tempestade extremava e sombras pareciam se aglomerar em torno deles, algo mais se revelou. O homem de manto, a figura que agora tinha um semblante de vitória, falou novamente com um tom glacial. "Sim, Isabela. Você sempre foi a chave, mas agora vocês dois terão que escolher. Escolham seu destino." "Escolher? Como assim?" Lucas sentiu o mundo girar. Ele olhou para Miguel, que estava paralisado. O tornado de sombras começou a se desvanecer, mas não antes de uma luz ofuscante emitir de Isabela, misturando-se com as lágrimas da mãe, com a raiva do homem de manto e a angústia de Miguel. Era como se tudo ao redor estivesse pronto para colapsar. E quando a luz finalmente atingiu Miguel, ele fez a única coisa que parecia certo. Ele se lançou para a frente, em direção a Isabela. "Não, não quero isso. Não posso. Você não pode fazer isso comigo." Os olhos de Isabela brilharam com dor e tristeza. "Faz parte do nosso sangue, Miguel. Sua escolha pode mudar tudo." E ao fazer isso, uma onda de energia irrompeu entre eles, como um terremoto. O chão se abriu e Miguel estava sendo puxado para dentro, absorvendo toda a luz e escuridão. A multidão gritou, e o mundo à sua volta era apenas um borrão. "Desperte, Miguel." As últimas palavras de Isabela ecoaram, enquanto um relâmpago parecia ligar seus destinos de uma maneira que nem eles compreendiam. Lucas sentiu sua mão ser puxada, tentando segurar Miguel. Mas era tarde demais. O universo ao redor deles estava mudando. "Miguel!" O grito de Lucas ecoou, e tudo ficou quieto. A luz se tornou uma sombra, e o vazio engoliu o grito aflito. No silêncio que seguiu, a realidade mudara completamente. Algo profundo havia se alterado, e os ecos de uma nova verdade agora pairavam no ar. O que realmente acontecerá com Miguel? E qual seria o verdadeiro preço do conhecimento? A história apenas começava a se desdobrar, e a única certeza era a incerteza que se instalava nos corações de todos. Miguel ficou paralisado, a luz ofuscante e os ecos da última frase de Isabela preenchendo seus pensamentos. "Desperte, Miguel." O que isso significava? Ele ainda lutava contra a realidade quando, de repente, um grito cortante ecoou na multidão. As sombras começaram a se agitar e todos olharam para a direção de onde o som vinha. Uma figura envolta pela escuridão das nuvens giratórias emergiu, e o coração de Lucas disparou. Não era Isabela, era outra pessoa. "Mãe!" Lucas reconheceu a voz. Era a irmã de Miguel, mas ao mesmo tempo, algo estava errado, muito errado. "Ela nunca deveria ter vindo", gritou o homem de manto, seu olhar transbordando fúria e desespero. Ele parecia realmente assustado, como se o que estava prestes a acontecer o aterrorizasse. Quando a figura saiu da neblina, o choque atingiu Miguel com a força de um trem. "É a minha mãe." A mulher que deveria estar caída ali, no chão, agora se erguia com uma força sobrenatural. Mas algo havia mudado nela. Seu olhar, que antes era de amor e proteção, agora estava pleno de determinação e intensidade, quase aterrorizante. "Miguel, Isabela, vocês não entendem." A multidão estava em choque.
Murmúrios se espalhavam como fogo em campo seco. Como isso é possível? Isso não pode estar acontecendo. As vozes de espanto apenas aumentavam a tensão da cena. Lucas sentiu que a realidade estava se despedaçando ao redor dele. O que está acontecendo? Eu estive pronta para isso. A mãe de Miguel, começou a falar enquanto se aproximava deles. O plano. Tudo serviu a um objetivo. E agora chegou o momento de escolher. Um tremor percorreu o espaço, e o silêncio ficou tão pesado que os batimentos de Lucas ecoavam em seus ouvidos. Então, uma energia pulsante emanou de Marária, um cintilar que misturava luz e escuridão. Escolham Miguel e Isabela, uma vida ou a outra. A mãe fez um gesto com a mão, e os elementos ao redor deles pareciam reagir. A própria atmosfera estava carregada de tensão, como se o espaço tivesse se tornado líquido. Mãe, o que você quis dizer com isso? Miguel perguntou, sua voz aflita. O homem de manto estava em um canto, observando tudo, e a expressão dele se tornava mais obscura a cada segundo. Você está jogando tudo para o alto. Estão todos prestes a descobrir que estão conectados a algo muito mais profundo do que imaginam. A mãe de Miguel gritou. O que podemos perder é menor do que o que podemos ganhar. Ela olhou nos olhos de Miguel e a intensidade em seu olhar contava uma história que ia muito além. E de repente, tudo se transformou novamente. A irmã de Miguel olhou profundamente para a mãe, como se estivesse recobrando memórias. Você não está apenas me tentando sacrificar. Não é sobre nós. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. No meio desse surto de verdades, o chão sob eles começou a tremer. Pessoas gritaram enquanto tentavam se afastar do caos. Da escuridão, uma voz sussurrou: vocês não têm mais tempo. A escolha deve ser feita agora. E, impulsionado por uma força invisível, Miguel e Isabela foram puxados para a frente, como se algo estivesse controlando seus corpos. Lucas estava prestes a saltar à frente, sua vontade de salvar os dois crescendo, mas a energia que os envolvia foi tão poderosa que ele perdeu o equilíbrio. O mundo ao seu redor se tornava um borrão, enquanto o destino de todos ali parecia estar em jogo. Então, no exato instante em que a luz e a escuridão se encontraram, um clarão iluminou tudo. Miguel e Isabela colidiram, e um grito de desespero irrompeu, mas não de Miguel. Ele olhou para sua mãe, para aquela mulher que o havia criado com tanto amor, e a pergunta mais devastadora se formou em sua mente. Quem era ela realmente? Antes que pudesse responder, a realidade ao redor se despedaçou, e as vozes da multidão se tornaram apenas ecos distantes. A única certeza era que, naquele momento, tudo havia mudado irreversivelmente. E Miguel sentia que estava prestes a descobrir segredos capazes de destruir ou salvar suas vidas. Miguel ficou paralisado, a luz ofuscante e os ecos da última frase de Isabela preenchendo seus pensamentos. Desperte, Miguel. O que isso significava? Ele ainda lutava contra a realidade, quando de repente um grito cortante ecoou na multidão. As sombras começaram a se agitar e todos olharam para a direção de onde o som vinha. Uma figura, envolta pela escuridão das nuvens giratórias, emergiu e o coração de Lucas disparou. Não era Isabela, era outra pessoa. Mãe, Lucas reconheceu a voz. Era a mãe de Miguel, mas ao mesmo tempo, algo estava errado, muito errado. Ela nunca deveria ter vindo, gritou o homem de manto, seu olhar transbordando fúria e desespero. Ele parecia realmente assustado, como se o que estava prestes a acontecer o aterrorizasse. Quando a figura saiu da neblina, o choque atingiu Miguel com a força de um trem. É a minha mãe! A mulher que deveria estar caída ali, no chão, agora se erguia com uma força sobrenatural. Mas algo havia mudado nela. Seu olhar, que antes era de amor e proteção, agora estava pleno de determinação e intensidade, quase aterrorizante. Miguel, Isabela, vocês não entendem. A multidão estava em choque, murmúrios se espalhavam como fogo em campo seco. Como isso é possível? Isso não pode estar acontecendo. As vozes de espanto apenas aumentavam a tensão da cena. Lucas sentiu que a realidade estava se despedaçando ao redor dele.
O que está acontecendo? Eu estive pronta para isso. A mãe de Miguel começou a falar, enquanto se aproximava deles. O plano, tudo serviu a um objetivo. E agora chegou o momento de escolher. Um tremor percorreu o espaço, e o silêncio ficou tão pesado que os batimentos de Lucas ecoavam em seus ouvidos. Então, uma energia pulsante emanou de uma areola, um cintilar que misturava luz e escuridão. Escolham, Miguel e Isabela, uma vida ou a outra. A mãe fez um gesto com a mão e os elementos ao redor deles pareciam reagir. A própria atmosfera estava carregada de tensão, como se o espaço tivesse se tornado líquido. Mãe, o que você quis dizer com isso? Miguel perguntou, sua voz aflita. O homem de manto estava em um canto, observando tudo, e a expressão dele se tornava mais obscura a cada segundo. Você está jogando tudo para o alto. Estão todos prestes a descobrir que estão conectados a algo muito mais profundo do que imaginam. A mãe de Miguel gritou. O que podemos perder é menor do que o que podemos ganhar. Ela olhou nos olhos de Miguel e a intensidade em seu olhar contava uma história que ia muito além. A irmã de Miguel olhou profundamente para a mãe, como se estivesse recobrando memórias. Você não está apenas me tentando sacrificar. Não é sobre nós. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Enquanto a tempestade extremava, o chão sob eles começou a tremer. Pessoas gritaram, enquanto tentavam se afastar do caos. Da escuridão, uma voz sussurrou. Vocês não têm mais tempo. A escolha deve ser feita agora. E, impulsionado por uma força invisível, Miguel e Isabela foram puxados para frente, como se algo estivesse controlando seus corpos. Lucas estava prestes a saltar à frente, sua vontade de salvar os dois crescendo, mas a energia que os envolvia foi tão poderosa que ele perdeu o equilíbrio. O mundo ao seu redor se tornava um borrão, enquanto o destino de todos ali parecia estar em jogo. Então, no exato instante em que a luz e a escuridão se encontraram, um clarão iluminou tudo. Miguel e Isabela colidiram, e um grito de desespero irrompeu, mas não de Miguel. Ele olhou para sua mãe, para aquela mulher que o havia criado com tanto amor, e a pergunta mais devastadora se formou em sua mente. Quem era ela realmente? Antes que pudesse responder, a realidade ao redor se despedaçou, e as vozes da multidão se tornaram apenas ecos distantes. O que estava para acontecer? A única certeza era que naquele momento, tudo havia mudado irreversivelmente, e Miguel sentia que estava prestes a descobrir segredos capazes de destruir ou salvar suas vidas. A luz explodiu. Uma onda de energia os envolveu, e Miguel sentiu seu corpo ser puxado em 1000 direções. O chão desapareceu, e ele flutuava em um vazio que não fazia sentido. O rosto da mãe, da irmã, tudo desvanecendo como se nunca. Então, do nada, um grito que não era humano, e a verdade finalmente se revelou. A voz, semelhante à da mãe, saiu de um lugar escuro dentro dele. Você é o escolhido, Miguel. Apenas você pode romper a maldição. Ele viu a figura da mãe se desvanecer em luz, distorcida sob uma força cósmica. Não, mãe! Miguel gritou, mas a voz da entidade continuou. Faça sua escolha. Ou você perde todos que ama, ou aceita o seu destino. A escuridão começou a engolir tudo ao seu redor. Miguel sentia uma dor aguda. Ele estava dividido e, com um impulso, tomou uma decisão. Eu escolho. Mas antes que pudesse terminar, uma mão surgiu do vazio, segurando-o com força. Você não tem ideia do que está fazendo. A mão puxou Miguel para dentro do abismo. E enquanto ele desaparecia, a revelação final cortou como uma espada. A verdade que ele não sabia era que ele não era apenas um garoto qualquer. Ele era a chave para o destino de todos. E a escolha não era dele. A verdadeira natureza da maldição se tornara um fardo, um ciclo que ele mal começara a entender. Miguel, o eco final de Isabela se perdeu em meio ao clamor do universo. O que ocorreria a seguir? O que realmente acontecera com sua família? A única certeza que ele tinha agora era que a escuridão não tinha final.
e a batalha estava apenas começando. A luz explodiu e Miguel sentiu seu corpo ser lançado em um turbilhão de cores e sons. Ele estava em um vórtice, cercado por imagens distorcidas de sua mãe e Isabela, cada uma mais distante do que a outra. Tudo parecia um sonho, mas a dor pulsante em seu peito dizia que era bem real. "Eu não posso deixar você ir", gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao caos. Isabela estava lá. Seu brilho ofuscante misturava-se à escuridão. "Miguel, você é a chave. Lute, irmão." Ele queria gritar, queria correr até ela e segurá-la, mas o espaço entre eles parecia interminável. Uma angustiante sensação de perda tomou conta dele, como se uma parte de si estivesse indo embora e ele não podia fazer nada para impedir. Então, como um vislumbre de esperança, Miguel se lembrou das palavras da mãe. "O poder está dentro de você, Miguel." Ele não sabia como, mas tinha que acreditar. Fechou os olhos, respirou fundo e convocou tudo o que tinha. Luz, quente, brilhante, uma força que o envolveu. Quando abriu os olhos novamente, ele estava de volta à cidade. Ao seu redor, o caos se transformava em silêncio. Sussurros se espalhavam entre a multidão. O homem de manto, que antes parecia imbatível, agora encarava Miguel, uma mistura de surpresa e medo nos olhos. Você não deveria estar aqui." Miguel balançou a cabeça, determinado. "Eu sou quem sou, e não vou deixar que essa maldição continue." O vento soprava forte, arrancando as folhas das árvores como se a natureza estivesse ao seu lado, apoiando sua escolha. Ele viu a mãe e Isabela à distância, olhando para ele, e de repente tudo fez sentido. Com um gesto firme, Miguel levantou a mão. "Chega, não mais." A energia ao seu redor começou a se concentrar, os elementos respondendo ao seu chamado. A luz começou a brilhar, se ampliando até engolir o homem de manto. Ele gritou, um som de desespero enquanto a escuridão se retraiu. E então, ao olhar para Isabela, Miguel sentiu um peso ser levantado. Eles eram mais fortes juntos. A irmã sorriu. "Você fez isso, Miguel. Somos livres." E a mãe, com lágrimas nos olhos, correu até eles, envolvendo-os em um abraço caloroso. A cidade estava em silêncio agora. O caos havia se acalmado. As pessoas ao redor começaram a perceber o que acontecera. A incredulidade em seus rostos se transformando em alívio. Miguel olhou para a multidão, todos os olhares fixos nele, e pela primeira vez, ele sentiu orgulho do que havia se tornado. Mas no fundo, uma nova inquietação surgia. O que fazer agora? Eles haviam derrotado o homem de manto, mas os segredos da família ainda pairavam no ar. "Mãe, o que mais você não me contou?" perguntou Miguel, a dúvida sufocando sua voz. A mãe hesitou, mas antes que pudesse responder, uma sombra surgiu novamente. Não em forma física, mas como um eco do passado, carregando antigas promessas e segredos. "Ainda há muito a desvendar, Miguel", disse uma voz distante que ecoava no fundo de sua mente. E ao olharem juntos para o horizonte, Miguel e Isabela sabiam que essa batalha havia terminado, mas a guerra contra seus próprios fantasmas apenas começava. "Agora chegou a hora de você se juntar a nós nessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é parte da nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impressionante. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para agir.